Fisicamente falando, é como se o corpo humano fosse uma máquina. Só que uma máquina comum, sem a energia, ela não funciona. Já o corpo humano é capaz de passar relativamente longos períodos sem se alimentar. Isso acontece porque temos duas reservas. A primeira se chama glicogênio. E o glicogênio nada mais é do que um agrupamento, um aglomerado de glicose. E a glicose a gente extrai de alguns alimentos. A segunda reserva se chama gordura. Elas estão lá justamente para caso o alimento não chegue. Porque por quase todo o período da espécie humana, o alimento não chegou. Eu não sei se você sabe, mas a nossa espécie passou muito tempo em um período chamado Paleolítico. Martelo? Não. Martelo. Faca? Faca. Era simplesmente o ser humano e a natureza. Paleolítico foi o período mais antigo e mais duradouro. Cerca de 99% da existência humana foi neste período. Ou seja, foi o período que moldou o nosso corpo. Você precisava ser apto para sair, andar, procurar alimento, não diferente das outras espécies. Tudo era concorrência, nada era desperdiçado. Como raízes tiradas da terra e tudo que a gente encontrasse. A terra oferece alimento, basta a gente saber procurar. É lógico que vivendo da coleta, a gente não encontrava alimento todo dia. Muitas vezes outros animais chegavam primeiro. Também tinha uma dependência da estação do ano, verão, outono, inverno, primavera. E o outro jeito de se alimentar era caçando. Se os vegetais a gente não encontra todo dia, que dirá uma caça? A caça também não aparece. A caça sabe fugir. Então, uma seleção que aconteceu naturalmente fez com que aqueles seres humanos que aguentassem passar vários dias sem comer, eles sim eram aptos para sobreviver naquele ambiente. Eles sim se reproduziriam. Eles passariam o gene adiante. Deles nós somos descendentes. E é por isso que a gente tem a capacidade de fazer jejum. É por isso que o corpo sempre está armazenando reserva. A gente vive aqui na era contemporânea, mas o nosso corpo foi moldado lá atrás. E justamente por esse estilo de vida, essas pessoas são chamadas de caçadores-coletores. E assim era a vida, sempre muito intensa. Povos nômades mudando de lugar conforme o clima, conforme a disponibilidade de alimento. A rotina não existia, a vida em grupo era muito mais forte. O conhecimento era passado de observação, prática e histórias contadas na fogueira. Da mesma forma que a gente caçava, a gente poderia ser caçado. Temores? As feras. A escuridão, ser abandonado pelo seu grupo. Até que algo foi descoberto. As sementes, as plantas estão dentro das sementes. Essa foi a descoberta que mudaria para sempre a visão de mundo, o comportamento das pessoas e todo o estilo de vida da humanidade. Quando o ser humano descobre uma nova forma de dominar a natureza, ele não muda só suas ferramentas, ele muda o destino de toda uma era. O comportamento até então incomum de plantar alimentos começou a se espalhar e a se repetir em longa escala. Foi uma mudança tão profunda que esse período recebeu um nome próprio, Revolução Agrícola. Ela colocou um fim no Paleolítico, que pode ter durado 3 milhões de anos. 3 milhões de anos. Ninguém consegue entender o que são 3 milhões de anos. O cérebro simplesmente não processa esse tempo todo. Até porque a nossa expectativa de vida é muito menor que 200 anos, vai. 100 anos já é muito. E a partir desse momento tudo ficou diferente. Estamos iniciando um novo período, é o Neolítico. Neolítico significa pedra nova. E agora os seres humanos estavam plantando e colhendo. E não mais andando quilômetros e quilômetros por dia à procura de alimento. Mas esse estilo de vida exige um comportamento diferente, que é o quê? Ficar fixo, ficar parado em um lugar. Porque você precisa preparar a terra, plantar, cuidar para crescer, e aí você colhe. E você também tem que ficar ligeiro, senão outros animais comeriam a sua comida que você plantou, ou até mesmo outras pessoas. Agora nós iremos nos distanciar um pouco do evento que foi a Revolução Agrícola.
E aos poucos casas começam a surgir próximas umas das outras. E pequenas vilas começam a se formar, com casas feitas de barro, argila moldada, madeira, galho, palha, pedra. Tudo que a natureza oferecia que era possível fazer um abrigo, tá valendo. E com os primeiros assentamentos permanentes, seres humanos também começaram a domesticar animais. Cães, cabras, ovelhas, gados começaram a habitar próximo ali os assentamentos humanos. Com agricultura, animais e alimentos armazenados, temos início à civilização. As vilas começaram a crescer. E pela primeira vez na história, um dos maiores perigos da vida humana começaram a desaparecer. Eu tô falando das feras, as feras selvagens. O que estava surgindo ali já se parecia muito com o que a gente conhece hoje como cidade. E com comunidade cada vez maiores surgindo, algo inevitado aconteceu. É a divisão do trabalho. Algumas pessoas se tornaram mais habilidosas na agricultura, outras se tornavam mais habilidosas em construções de casas, construções de arma, trabalhar com cerâmica. As mais habilidosas com animais, trabalhar com madeira. E aí o comércio começou a surgir ali de forma bem simples. Um sistema que é chamado escambo, que são trocas simples. Grãos por ferramentas, cerâmica por carne, semente por uma pedra polida, que era a faca na época. Era tipo assim, eu não sei construir casa, eu preciso de uma casa para minha família, mas eu sei caçar. Então você que sabe construir casa, é o seguinte, eu vou caçar por nós dois, pelas duas famílias, e você constrói a minha casa. E eu te dou a carne em troca da construção, fechou? Durante esse período também surgiram grandes avanços tecnológicos, os mais importantes, inclusive, a invenção da roda. Oi! A roda tá suja. Ih, lá ele. Isso aqui parece muito óbvio. Até alguém inventar, porque antes de alguém inventar, não era. E aí depois que inventaram a roda, teve roda de tudo que é tamanho. Foi usada já pra moer semente. Pra brinquedo, ó. Pra fazer brinquedo. Aí alguém teve a ideia de usar a roda pro transporte. O que facilitou muito no transporte de carga, no comércio entre as aldeias. E outra descoberta fundamental, o início da metalúrgica. Aí os seres humanos já estavam trabalhando com metais, como cobre. Séculos depois, esse conhecimento evoluiu para o uso do bronze. E aí finalmente, tipo, 9.000 anos depois da Revolução Agrícola, o ser humano dominou o ferro. Aí, rapaz, o ferro veio daquele jeito. O ferro chegou chegando, olha só. Agora dá pra plantar legal. Depois que descobriu o ferro, deu pra criar ferramentas muito mais resistentes. O grande salto aqui foi que o ferro permitiu criar novas versões de ferramentas muito mais eficientes do que as que já existiam. Exemplo, vou dar esse exemplo de novo. Martelo. Foi cada vez ficando mais eficiente. Martelo. E aí começou a surgir coisas como pregos, machado, espada, foice, enxada, pá. E o ferro ele é muito mais abundante na natureza do que outros metais. Isso fez com que ferramentas e armas se tornassem muito mais acessíveis, acelerando o crescimento das cidades e ajudando a expandir os impérios. Porque com cidades crescendo, os impérios são inevitáveis. Eu sou inevitável. Mas talvez a invenção mais revolucionária tenha sido a escrita. Inclusive, eita preuga. Inclusive, a ideia desse vídeo veio desse livro aqui, Sapiens, junto com esse aqui, Toda a Grécia Antiga num Papo de Elevador, que são dois caras presos no elevador e um deles é arqueólogo. Ele começa a contar a história da humanidade pro outro.
A escrita permitiu registrar alimentos, criar contratos, organizar comércios e administrar cidades cada vez maiores. E pela primeira vez na história, o conhecimento poderia ser armazenado fora da mente humana. E com agricultura, cidades, comércio, tecnologia e conhecimento registrado, a humanidade estava criando base para algo muito maior. Séculos depois, essa base tornou possível uma transformação gigantesca na sociedade. Revolução Industrial. Durante milhares de anos, as descobertas moldaram lentamente a civilização, mas nada havia preparado a humanidade para o que estava prestes a acontecer. Século XVIII. Uma nova revolução começou. Revolução Industrial. Como a gente viu no começo do vídeo, uma revolução ela vem e muda por completo. Não só aquelas pessoas, mas como toda a próxima era. Primeira vez na história, máquinas começaram a substituir trabalhos humanos em larga escala. O trabalho que antes levava dias, agora podia ser feito em horas. O trabalho que exigia dezenas de pessoas, agora podia ser feito por uma máquina. E tudo começou com uma invenção que mudou completamente a relação entre energia e trabalho. A máquina a vapor. Ela permitiu mover fábricas, navios e locomotivas. As cidades começaram a crescer rapidamente. Milhões de pessoas deixaram o campo e passaram a viver perto das fábricas. E ali nascia uma nova forma de sociedade. Fábricas produziam em massa tecidos, ferramentas, máquinas, equipamentos que antes era raro, lentamente se tornava comum. Estradas eram ampliadas, ferrovias conectavam regiões inteiras. O porte ferroviário reduziu drasticamente o tempo de viagem e o custo do transporte. Pessoas, ideias, mercadorias passaram a ser transportadas numa velocidade nunca vista. Mas as transformações não pararam por aí. No século XIX, outra força começou a acontecer e veio transformar o mundo: a eletricidade. Ela iluminava cidades, alimentava máquinas e possibilitou novas invenções. Surgiram tecnologias que curtaram as distâncias das pessoas, como o telefone. Alô? Olha, eu só tenho um minuto. Também formas de comunicação que atravessavam o continente em questão de minutos, como o telégrafo. O mundo estava ficando cada vez menor. E no início do século XX, outra revolução: a produção em massa. Um dos sistemas mais marcantes é a produção de linha em massa de Henry Ford. Produtos passavam a ser fabricados em velocidades impressionantes. Automóveis, eletrodomésticos, equipamentos começaram a fazer parte da vida cotidiana. Novas formas de trabalho apareceram e novas tecnologias continuaram surgindo. Ainda no século XX, a humanidade conquistou algo que durante um milênio parecia impossível: o céu. Agora, viajar entre os continentes passou a durar horas, não meses. Mas talvez a maior transformação recente tenha sido invisível. Ela não acontece nas fábricas, nem nas estradas. Aconteceu na informação. Dentro do computador e posteriormente da internet, o conhecimento humano passou a circular o planeta com uma velocidade incrível. Milhões de pessoas estão conectadas em uma única rede global. Trabalhamos, empreendemos, nos comunicamos, criamos memes, partilhamos ideias em uma velocidade que nenhuma geração anterior poderia sequer imaginar. Em apenas 2 séculos, a humanidade passou de carroças puxadas por cavalos a satélites na órbita do planeta, do trabalho manual para máquinas automatizadas. Se olharmos para trás, perceberemos algo curioso. Durante milhares de anos, as mudanças foram lentas. É assim que a natureza acontece. Uma coisa tem um tempo para se adaptar a outra. Mas nos últimos 200 anos, que foi onde começou a Revolução Industrial, o mundo mudou mais rápido do que em toda a história anterior.
Se chegamos até aqui tão rápido, o que virá a seguir? A próxima revolução talvez já tenha começado. Porque no fundo, toda a revolução humana é apenas mais um capítulo da mesma história. Mas não temos a capacidade de prever o futuro, mas temos a capacidade de educar para que ele seja melhor. Afinal, seus filhos vão começar de onde você parou. O show da natureza nunca para.